Boa noite a todos, irmãos queridos, que Jesus seja conosco em mais essa noite, nessa palestra. O meu nome é Fátima e a gente vai estar realizando essa palestra que é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, onde com a ideia de que possamos aprender mais e nos fortalecer a cada dia mais. Antes de iniciar, eu vou convidar aqueles que têm o hábito de colocar seus copos com água para que a gente possa fluidificá-la, tê-la fluidificada, né? Após as nossas preces, nossas vibrações, no encerramento dessa palestra, através dos mentores espirituais que nos auxiliam e nos amparam. Vou convidar agora a todos para que se sintam o mais confortável possível, aqueles que porventura quiserem cerrar os olhos, que o façam, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos em sintonia com os nossos mentores e de mãos dadas com Jesus, irmos até o Pai da Vida. Agradecer a oportunidade, pedir a permissão para que possamos, dentro desse aprendizado, colocar em nossos corações e na prática do nosso dia a dia o seu ensinamento, Mestre Jesus. E que o Pai amado nos dê licença para dar por iniciada essa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra dessa noite é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O item 22 fala do tema Se fosse um homem de bem, teria morrido. É muito comum a gente ouvir, falar quando alguém morre, que a sua reputação é uma boa reputação, é uma pessoa de uma bondade, um desprendimento muito grande. Então a gente ouve muitos lamentos. E esses lamentos muitas vezes vão seguido de frases como: que pena, era tão bom. Os bons se vão primeiro, né? Os bons Deus leva para morar com Ele. E aí os maus acabam ficando por aqui mesmo. Será que está correto? Será que nós estamos realmente certos quando nós fazemos esse tipo de alusão, ao desencarne das pessoas na Terra? Será que mudar de plano é algo que teria que ser só para quem é bom ou só para quem é ruim? Por que nós temos esse objetivo? Por que nós temos esse pensamento? Porque nós temos por hábito querermos, de alguma forma, nos livrar daquilo que é ruim. Porque nós achamos que aqueles que amamos, que admiramos, eles deveriam estar aí. E que, à custa deles estarem, poderiam ser levadas pessoas que não fazem, talvez, tanta diferença, Enfim, na Terra. Então, se morre um vizinho nosso, a quem nós gostamos muito, nós exclamamos muitas vezes: por que não foi fulano? Podia ter sido o outro lá da esquina, que às vezes arruma tanta confusão, que é tão chato, que muitas vezes faz as coisas que não são corretas, Quando uma personalidade que o conceito dela é de maldade, até de crueldade muitas vezes, escapa de um perigo, aí nós dissemos: se fosse um homem bom, teria morrido. Por quê? Porque nós temos esse hábito de achar que Deus, na sua santa misericórdia e amor, faria a coisa errada. E aí a gente se pega pensando muito: por que os maus ficam? Quem são os maus? Quem somos nós? Por que nós achamos que nós temos esse direito de
julgar aqueles que de certa forma não estão talvez no mesmo grau de evolução do que outros? Por que nós não podemos parar para fazer essa reflexão, né? Será possível que Deus se engane tanto? Será possível que Ele não saiba de fato o quanto aqueles outros estariam atrapalhando e não auxiliando? Será? Será verdadeiro que os bons morrem antes? Acho que não. Se nós pararmos para pensar e observar, nós vamos perceber que os bons não morrem cedo. Morrem, desencarnam cedo, bons ou não bons. Aqueles que já aprenderam muito ou aqueles que ainda não aprenderam muito. E aí, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente pensa assim: Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo de todas as coisas, considerando todos os nossos propósitos, com certeza o que Ele faz é correto. O que Ele permite é correto dentro do nosso planejamento, porque nós temos um planejamento. Sucumbimos muitas vezes, caminhamos em sentido muitas vezes oposto ou sentidos paralelos, mas que não são como deveriam ser ou como planejamos. Porém, Deus permite que estejamos aqui, porque nós precisamos continuar, nós ainda vamos aprender, nós temos muito ainda o que aprender. E o que a gente pode pensar quando uma pessoa é jovem e ela tem a sua vida ceifada, mas ele se deixou levar pelo caminho da droga, pelo caminho da marginalidade, pelo caminho errado. E se ela é tão jovem, será que ela não teria a oportunidade, ficando aqui, de se arrepender desses erros, de se transformar, de mudar esse caminho? São reflexões que nós podemos ter conosco mesmos. Nós temos uma parte do item 22 do Evangelho que diz o seguinte: que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estáis cativos, estáis em cativeiro. Então, quando a gente percebe que alguém que a gente preferia que ficasse, em detrimento de outro que partisse, nós estaríamos determinando que alguém bom, que alguém que encerra o seu planejamento terreno nesta encarnação, teria que ficar preso à gleba terrestre, porque nós achamos que ele poderia ser mais útil aqui. Será? Será que ele poderia ser mais útil aqui do que dando continuidade ao seu progresso? Quantas vezes nós já ouvimos notícias sobre a morte de pessoas conhecidas, no auge da juventude, no auge da fama, e ao lado deles morrem seres anônimos também todos os dias, bons e maus.
estudiosos dedicados imensamente, muitas vezes a rimos de família, cientistas, ou simplesmente criaturas que nada contribuíram para a felicidade de quem quer que seja, talvez até pela infelicidade. Então, todos os dias nós nos deparamos com a partida de pessoas. E aquele que parte, de certa forma, ele já teve o seu momento aqui. Se ele apressa esse momento, haverá também que se explicar, haverá de retornar em outras situações. E quantos irmãos desses que nós entendemos como maus, que aprenderam durante séculos e séculos e voltam, mas no momento de fraqueza desabam de novo. E aí, de certa forma, o Pai, na sua imensa justiça, permite que saia da presente encarnação para que ele possa dar cumprimento a ela em outro momento. Então, aquele que parte, ele concluiu a sua tarefa. Principalmente quando ele parte, não pela sua própria mão, mas pela simples vontade de Deus, permissão de Deus. O seu planejamento finalizou e agora ele precisa dar continuidade, não é mesmo? Então, nós precisamos lembrar, porque quando nós dissemos assim, que os maus estão aí e que os bons partem, nós precisamos pensar. Vamos colocar o exemplo de uma escola onde maus alunos tumultuam uma sala e várias salas de aula. E aí a gente chega e fala para o diretor: tira esses alunos, tira eles daí. Eles estão prejudicando quem é bom, quem quer aprender. E aí a gente se pergunta: e põe aonde? E para aquelas pessoas que também têm nos seus lares, os filhos, problemas, que se desviam dos caminhos, e aí nós vamos dizer: tire-os da companhia dos demais. E coloca onde? Na casa do vizinho? Será que nós não temos uma tarefa muito maior dentro da presente reencarnação? Que é de colocar-nos em tarefa para que possamos auxiliar a evolução desses seres, desses irmãos? Porque quando nós dissemos: tire-os daí, separe a maçã boa das demais para que não estrague todas as da cesta, nós estamos realizando um processo de higienização social. Quando nós pensamos que os bons precisam ficar e que os maus podem partir, nós estamos pensando numa higienização social. Assim como aquela que nós já tivemos de grandes ditadores, onde a raça pura era o objetivo. Então vamos exterminar o que não é raça pura. E todos filhos de Deus como somos. Sabemos que não temos ideia da idade que tem o nosso espírito. E que ele pode ter passado por todos esses processos, mesmo de higienização. E que nós não temos esse direito. Nós não temos o direito
de pensarmos num plano livre de espíritos que ainda caminham por zonas infelizes. Nós nos conhecemos? Quem somos nós? Afinal de contas, quem somos nós? Por onde já andamos? Onde é que nós já vivemos? Para que nós possamos pensar. O nosso planeta é um plano de expiação e de provas. E assim como é um plano de expiação e de provas, ele é um misto de hospital e escola, não é? Sendo então um misto de hospital e escola, estão aqui os espíritos que precisam aprender ainda, que precisam se curar ainda. A verdadeira liberdade do espírito, ela consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Por mais que nós amemos aos nossos companheiros de jornada, nós nos sentiremos livres a partir do momento que nós pudermos retornar à pátria espiritual. E que nós possamos fazer isso de maneira que tenhamos aproveitado o máximo a nossa atual reencarnação, esse presente que é a nossa atual reencarnação. Muitas vezes existem pessoas, nós estamos julgando pessoas porque elas não nos são próximas. Mas às vezes, quando elas estão dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações, ainda que ela tenha alguns defeitos, elas não têm tantos defeitos. Por isso, quando elas se vão para o outro lado da vida, sejam elas muito queridas, sejam elas muito bondosas aos nossos olhos, muito generosas, ou sejam elas espíritos que ainda caminham por zonas infelizes, nós vamos sentir muito. Nós sempre vamos achar que foram fora do tempo. Quantas pessoas, às vezes, como nós lidamos, na verdade, né? Não são as pessoas, nós todos lidamos com a partida dos nossos entes queridos com uma grande dor, com uma grande tristeza, mesmo quando eles já são velhinhos, né? Mesmo quando eles já viveram muito tempo, como nossos pais, nossos avós, e nós nos pegamos ainda acreditando que seja cedo demais. Então é assim que nós podemos nos lembrar que ninguém vai cedo demais, que as pessoas vão no seu tempo e que mesmo aqueles que determinaram exterminar a própria vida, ele determinou o seu tempo. E Deus, na sua santa misericórdia e amor, apenas respeitou o seu livre-arbítrio e permitiu que a tarefa fosse interrompida por ele. Quando nós falamos de espíritos bons que partem cedo, a gente tenta lembrar, ao contrário, de espíritos muito bons que partiram tarde. Um exemplo do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, conhecidos ou não, né? A senhorinha Dona Maria, aquela que era nossa vizinha, tão generosa, né? Tão amorosa com todos, conhecia desde criança, ela nos aconchegava, mas ela partiu. Nossa, podia ter vivido mais. Não, ela partiu no seu tempo. Serviu a humanidade, serviu a comunidade ao redor, emprestou do seu carinho, do seu amor para todos que estavam ao seu lado. Então, uma vez que nós achemos
que pode ser tirada a oportunidade de alguém para dar continuidade na sua tarefa, nós precisamos pensar que essa pessoa precisa voltar, esse espírito precisa voltar, nós precisaremos voltar à Terra, nós precisaremos voltar em várias encarnações, porque nós ainda somos bastante imperfeitos, ainda estamos distantes da perfeição relativa. E assim, nós vamos exortando-nos a pensar com mais amor quando nos depararmos com a partida, seja dos nossos entes queridos, das pessoas que admiramos, que amamos, seja também de pessoas que, de certa forma, não estavam no caminho bom, mas que nós possamos orar por essas pessoas, por esses espíritos, ao invés de nos referir a ele como alguém que já deveria ter ido. Assim como também nós temos que nos colocar em oração e vibração de amor pelos nossos entes queridos que já se foram para a pátria espiritual, também relembrando da sua generosidade, do seu amor, da sua luz, como algo que também vai fazer bem ao plano divino. Do outro lado, também trabalhamos. Do outro lado, também atuamos. Então, nós não podemos censurar aquilo que nós não podemos compreender. O Evangelho também nos diz, em determinado momento, que Deus é justo em todas as coisas e, frequentemente, o que parece um mal para nós, na verdade é um bem. E que nós possamos, pelos nossos pensamentos, caminharmos por esferas mais amplas. E à medida que nós nos elevemos, a importância da vida material vai diminuindo aquilo que ela realmente vale, que é um pequeno momento da nossa vida inteira, que é a nossa vida infinita espiritual. E ela vai se apresentando como apenas mais um momento, onde nós precisamos ser sensíveis, muitas vezes olhando para as pessoas não com ares de que você deveria sumir da Terra, mas sim o que eu posso fazer pelo caminho dessa pessoa, o quão próxima de mim ela está. E se não houver nada que eu possa fazer, que eu saiba ao menos orar por ela, vibrar por ela, luz, paz, entendimento e muito amor. E que Jesus continue conosco, continue tornando a nossa semana uma semana abençoada, e que nós possamos colocar dentro de nós todo o amor e o entendimento, nesse momento principalmente, para que nós possamos doar o nosso melhor para todos aqueles que estão ao nosso redor. E vamos assim, mais uma vez unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, e vamos nos ligando ao plano espiritual para realizarmos as nossas vibrações de amor. Vibremos então pela nossa casa, o semeador, a casa que sempre nos acolheu, que continua nos aguardando carinhosamente o nosso retorno. Vibremos por todos os lares do universo, por todos os leitos de dor, sejam eles nos hospitais, nos seus lares, nas clínicas, nos hospitais preparados, emergenciais, sejam as pessoas que estão enfrentando essa pandemia, ou também aquelas que estão
com outros problemas. Vamos vibrar por todos os profissionais da saúde de uma maneira intensa, para que eles continuem dando conta da sua tarefa. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que partiram, não só pela doença da pandemia, mas por todos os outros motivos, que possamos elevar os nossos pensamentos e envolvê-los em gotas de luz e de paz, para dar continuidade à jornada espiritual. Vamos vibrar, Pai amado, pelos nossos lares, para que neles haja harmonia, paz, amor, muita esperança e fé. E que a fé não nos falte em nenhum momento. Vibremos então pela paz do mundo e que nós possamos, cada um de nós, nesse momento, levar a nossa vibração àquela pessoa querida, aquele ente amigo que se encontra necessitado do nosso carinho, da nossa fé, do nosso amor. E pedimos então permissão para vibrarmos pelos nossos mentores, conosco e por nós mesmos, Pai. Que assim seja, graças a Deus, e em nome de Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade dessa noite, agradecendo a toda a espiritualidade que nos acompanha sempre. Estejamos nós dentro dos nossos lares, na nossa casa, espírita semeador, e que nós possamos estar harmonizando e doando de toda a paz, a alegria e a gratidão que nós temos em nossos corações para todos aqueles com quem nos encontramos e dividimos a tarefa na jornada. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, que Jesus esteja com cada um de nós, caminhando conosco durante toda essa semana, que nós possamos estar juntos novamente na próxima palestra. Que assim seja, graças a Deus.